pra gente falar do São Paulo. Ó. Eric Noda. O Zuba usou todo mundo, fez o que tinha que fazer, mas não adianta. Sem o Lucas e Oscar, o time é nota 5.5. O Dorival ser sombra pro Zubeldia é ridículo, lembrando o brasileiro que ele fez. E aí, Miri? Ih, gente, deu ruim aqui? Deixa eu chamar o intervalo de novo, que não foi. Agora sim. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora foi. Mili, e aí? Você acha que essa Dorival ser sombra para o Zubeldia é ridículo, lembrando o brasileiro que ele fez? Não, eu acho que é realmente a sombra. E o São Paulo tá tropeçando, né? O São Paulo sem nossa audiência aí tem toda a razão. Sem Lucas e Oscar, é um São Paulo que perde muita coisa tecnicamente. É um São Paulo que só consegue jogar pelos lados. E quando o Ferreirinha tá bem, até vai, né? Aquele rapaz, o da base, Lucas o quê? PVC? Ferreira. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira e Ferreira. Ferreirinha. O Lucas Ferreira na direita, o Ferreirinha na esquerda. O Lucas Ferreira é bom jogador, mas o São Paulo vai pelos cantos. E o Lucas faz muita falta. O Lucas é o cara que pega a bola e vai em direção ao gol e distribui, o Oscar também. Então eu acho que esse São Paulo, sem os dois, perde muito, e o Zilbedio não tá conseguindo arrumar o São Paulo. O São Paulo tem 3 empates no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo sai na frente e aí sofre o empate. Aconteceu hoje, aconteceu no meio da semana. A torcida, que já está chateada com o Zubeldia, para dizer o mínimo, pensa no ex, saudade do ex, é aquele momento. E o Dorival está aí, né? Tem o Renato, a saudade do ex está no ar, gente. Assim, é o Renato no Grêmio, o Dorival no São Paulo. É isso, é o que temos. Então, eu acho que sim, acho que é um sério risco, sim, porque o São Paulo não tá embalando e a torcida quer, né? Mas tem gente que tá com o Zubeldia ainda aqui, ó. Ó o Eric falando aqui, eu aposto o ovo da Páscoa, que eu ainda nem dei para meus filhos, que é caro em tempo. Então tá apostando alto. Que a torcida do São Paulo vai dar um jeito de culpar o Zubeldia. Mesmo ele não estando lá e entrando toda a molecada. Ele colocou toda a molecada, né? Não o Zubeldia, porque realmente não estava no banco. Mas aí, PVC, parece que ele vai... a molecada do São Paulo entra quando já não tem muito o que fazer. Não, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que são bem curiosas que têm acontecido até. Em relação a poupar, não poupar, ter discussão, não ter discussão. A semana da Libertadores foi muito assim. O Bahia poupou 3 jogadores na Libertadores e ganhou do Nacional em Montevidéu. A história do São Paulo na quarta-feira, eu acho que o Zubeldia errou quarta-feira, ao tirar o Ferreirinha com 18 minutos do segundo tempo. Ele era o cara do jogo, não é para tirar o Ferreirinha, é o cara do jogo, deixa ele resolver. Mas ele vai se machucar, eu não tenho certeza. E ele tirou o Ferreirinha, mas por outro lado, se eu empatei o jogo porque tirei o Ferreirinha, então danou-se, né? Pelo amor de Deus. Tirei o Ferreirinha, perdi o jogo. Pelo amor de Deus, o Ferreirinha não é o Romário na Copa de 94. Vamos embora. PVC, vou te interromper. Só porque estamos de volta e voltamos na TV e também no YouTube. Tá assistindo a gente na TV? Corre lá no YouTube para deixar o like e mandar sua pergunta. A gente está falando do Zubeldia e das mudanças que ele faz no time de São Paulo. Ele tirou o Ferreirinha no último jogo, quando você deu o empate, e tirou o Ferreirinha hoje também, PVC. Mas eu gostei dessa sua análise desse outro lado. Se tirar o Ferreirinha é o problema do São Paulo, então o São Paulo tá lascado. E não é só isso. Porque, assim, eu vou voltar ao que eu estava dizendo no intervalo para quem está na televisão só. Eu acho que ele errou na quarta-feira ao tirar o Ferreirinha com 18 minutos do segundo tempo. Errou. Tirou, o São Paulo sofreu um empate contra a Aliança. Então errou. Não tenho dúvida disso. Era o melhor jogador em campo. Mas por que tirou? Tirou porque achou que ele podia se machucar. Mas você não tem certeza se ele vai se machucar. E era o cara do jogo. Ele podia fazer o terceiro, o quarto gol. Por outro lado, tirei o Ferreirinha, perdi o jogo. Não tem sentido isso. Não é o Romário da Copa de 94. Outra coisa, a gente às vezes esquece uns detalhes de comparações que são muito valiosas. Ele tirou o Ferreirinha para colocar o Wendel contra a Aliança. Repito, errou. Mas quanto o Tajeres em Córdoba, ele tirou o Ferreirinha, colocou o Wendel na mesma posição e ganhou o jogo. Uma semana depois, ninguém lembra disso. A alteração foi exatamente a mesma. Então, o futebol,
é uma relação entre duas instituições. Uma é várias instituições de um lado, torcida, imprensa, diretoria, e do outro o técnico. Essa instituição primeira sempre tem razão e a outra é o técnico. Isso muitas vezes é certo, mas às vezes não é. Cara, você fala assim, pô, mas ele não podia ter colocado o Wendel no lugar do Ferreirinha. Pô, mas em Córdoba ele fez a mesma coisa e ninguém falou nada. Agora, tá bom para o São Paulo ser o rei do empate do Brasileirão? Claro que não tá bom. É óbvio que não tá bom. A questão só é que você avaliar o Zubeldia, tem que ser, no final, deveria ter sido em dezembro ou na eliminação do estadual. Agora, na terceira rodada, porque tem 3 empates no Brasileirão, não é hora de você falar assim, não, sem Lucas e sem Oscar, a culpa é toda do técnico. Não, não é. Ô, Renato, a gente volta um pouquinho à fala do Carlos Belmonte, né, do diretor do São Paulo ESPN, falando, abre aspas, te asseguro que ele, o Zubeldia, desce do ônibus conosco contra o Santos no dia 20, fecha aspas. Mas é isso, então tá segurado até o ônibus do Santos. Depois também já não tá mais. Resta saber se ele sobe de volta no ônibus depois, né? Quer dizer, ele desce para dirigir o São Paulo, mas pode ser que não suba mais, né? Porque eu acho que a torcida está muito, muito sem paciência com ele. A torcida ela é meio ciclotímica, a gente sabe. Mas depois que pega implicância, eu nunca vi um treinador ou um jogador, depois de ser marcado pela torcida, conseguir dar a volta por cima. São muito raros esses casos, muito raros, muito raros. E eu acho que o Zubeldia já está jurado de morte pela torcida do São Paulo. Agora, realmente, você tem o Oscar e tem o Lucas, nenhum dos dois está jogando, você tem uma perda de qualidade considerável no seu time, de qualidade técnica. Né? Mas a gente sabe que apostar também em 2 jogadores de 33 anos para serem os seus craques do time, você está sempre correndo esse tipo de risco, desses caras não estarem jogando o tempo todo. Se ainda quando joga um não joga o outro, vá lá, mas se não jogam os 2, complica. Complica muito. Agora, eu quero fazer uma observação aqui em relação ao Ferreirinha, quero fazer uma defesa do Ferreirinha. Que golaço de cabeça ele fez hoje, gente. Absolutamente consciente. Ele testou certinho no canto que o Cássio não ia ter como chegar. Olha, há muito tempo que eu não vejo um gol de cabeça tão bonito no sentido da consciência. Uma testada absolutamente precisa. E, de fato, nos últimos jogos, quem tem feito a diferença é o Ferreirinha. Então, o Zubeldia, não tira mais o Ferreirinha, filho. Você já não está muito bem. Você tira o cara que faz os teus gols, é complicado. Eu lembro de uma coisa, essa brincadeira que eu fiz com o Ferreirinha, de tirou o Ferreirinha, então perdi porque tirei o Ferreirinha, me lembrou, na quarta-feira, me lembrou muito um episódio que aconteceu com o Palmeiras de 91, quando o Paulo César Carpegiani era técnico do Palmeiras, e o Palmeiras tinha um jogador que tinha vindo do Náutico chamado Erasmo. Você se lembra do Erasmo? Provavelmente você responderá não. Alguém Não. Lembra do Erasmo? Não. Pois é. Eu conheço o Erasmo Carlos, serve? O Palmeiras contratou o Erasmo do Náutico. O Erasmo estava bem, de fato, aí ele se machucou. O Palmeiras era líder do campeonato. Faltavam 6 rodadas para acabar. Classificavam-se os 4 primeiros para as semifinais. E o Palmeiras terminou em 6º lugar o campeonato. Não se classificou para as semifinais. 10 anos depois, 8 anos depois, a gente fez um Bola da Vez na ESPN e com o Carpegiani. Eu perguntei para o Carpegiani, momentos que você, depois do Flamengo, teve perto de ganhar campeonato, acabou perdendo. Citei Coritiba, Internacional, Palmeiras. Aí ele começou a enumerar e ele falou assim, no Palmeiras em 91, por exemplo, o time vinha muito bem. Aí eu perdi o Erasmo, perdi o campeonato. Falei, como? É mais ou menos isso. Eu acho que ele errou quarta-feira. Hoje não foi por causa do Ferreira. Hoje não. Hoje Mas não era melhor ter deixado o cara? Era o melhor em campo. Mas hoje não era o melhor em campo. Hoje o Cedric estava bem no jogo, o Lucas Ferreira estava bem no jogo, o Ferreirinha tinha feito o gol. Quarta-feira ele era o melhor em campo disparado. Hoje não era necessariamente melhor em campo. Ele fez um gol de Romário enquanto o Uruguai em 93. A maneira como ele cabeceou, que o Renato está lembrando. Ele abre o olho,
olha a posição do goleiro e desvia. E coloca no canto. Perfeito. Posição do Cássio. Foi perfeito. Mas não era o melhor Tinha em alguém campo. Hoje não que pode fazer fazer. o gol E da quando ele vitória era ele. saiu, e quando ele saiu, já Tanto estava é que 1-1. ninguém mais. Sim, por isso. Por isso que deixava o cara, para tentar fazer um gol. Só ele tá marcando no São Paulo. Não, tudo bem, mas assim, olha só, Domi. Ele saiu aos 32 do segundo tempo. O jogo estava 1-1 desde os 20. É diferente do jogo do Aliança. O jogo do Aliança ele fez 2-0. O Zubeldia tirou o melhor em campo e sofreu empate 2-2. Hoje foi diferente. Ele estava em campo e estava empatado 1-1. São Paulo não estava jogando bem. São Paulo não estava jogando bem com ele e não jogou bem sem ele.